Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo novamente ao canal Brasil Passado Limpo. Como eu havia prometido no vídeo anterior, esse já é o quarto vídeo do canal, eu queria fazer uma reflexão com você sobre o seguinte: a decisão do ministro atual, presidente do STF, Dias Toffoli, ontem, Antônio Dias Toffoli, decisão, ao meu modo de ver, e outros milhões de brasileiros, juristas, advogados, uma decisão completamente prejudicial à continuidade das investigações da operação da Polícia Federal Lava Jato. O porquê disso? Primeiro, as informações obtidas pelo Bacen, pelo Fisco, que é a Receita Federal, ok? E pelo COAF, que é o Controle de Operações Administrativas Financeiras, vogam a percepção de movimentações financeiras vultuosas, milhões de reais, ou dinheiro do exterior, libra, dólar, euro, etc., em contas bancárias de pessoas físicas ou jurídicas, fulana, beltrana, ciclano, empresa X, YZ, estatal, multifuncional, pequena, média, micro e grande empresa. Quando os bancos comunicam isso ao COAF, o COAF comunica imediatamente essa movimentação financeira vultuosa e atípica, tá? Ele comunica ao Ministério Público, ao MP, que por si só comunica com as provas reunidas, provas contábeis, à Polícia Federal, que com suas ferramentas de investigação pode muito bem quebrar o sigilo bancário, o sigilo telefônico, o sigilo telemático e chegar a provas contundentes para que se peça, e o juiz defira um mandato de prisão sobre essas pessoas ligadas a isso, tanto pessoas físicas como jurídicas. E eu volto a lembrar que há pouco tempo atrás a imprensa de uma maneira geral, e a própria imprensa marrom do nosso país, a mídia esquerdista, aí você tem a Globo, UOL, Folha de São Paulo, Exame e outros, levantou uma hipótese aí muito colocada na internet sobre uma possível sonegação de impostos da esposa e do ministro Gilmar Mendes. Vocês estão lembrados disso? Estão lembrados dessa situação? E também traçando uma hermenêutica sobre a atuação criminosa, fofoqueira, desse pseudo-jornalista americano aí, mequetrefe, Glenn Greenwald, conhecido como Verdivaldo. O que acontece? O Verdivaldo tem uma ligação com algum hacker, ou algum hacker do exterior, ou mais de um, é claro, provavelmente o hacker russo Gorbachev, procurado pela Interpol e não foi encontrado até hoje, pelas polícias do mundo inteiro, pelo FBI, pela CIA, pelo Mossad, Serviço Secreto de Israel, pelo MI6 da Inglaterra e outros. Há uma ligação aí nessa situação, porque a canetada do Toffoli proíbe a investigação da Receita Federal e do COAF. Então isso, se caso o Verdivaldo recebeu, como há denúncias aí feitas, inclusive pelo hacker Pavão Misterioso e sua equipe, que se mostra ser um hacker do bem, um hacker da direita, mostra que ele pode ter recebido valores financeiros do dono da eBay, que eu não me lembro agora, é Eugênio, um nome soviético, um nome russo, porque é um cara comunista, e interessa ao comunismo da América Latina e mundial prejudicar o Brasil, prejudicar o governo Bolsonaro e o andamento do governo da direita aqui no Brasil. Então a esquerda se movimenta para tanto. Há suspeita que Verdivaldo tenha recebido esses valores, tá? Esses vazamentos, que nenhum deles, esses textos vazados de Telegram, de WhatsApp, não são autenticados, não foram periciados para a Polícia Federal. É lamentável que isso, segundo o site do antagonista, venha, segundo o procurador Rached, a servir de prova aí de investigação. Ao meu modo de ver, isso é inconstitucional, não deveria servir para ser feita uma investigação contra o procurador ilibado, como Deltan Dallagnol, procurador federal, sujeito sério, sujeito honesto, como diz-se na gíria, sangue bom, gente da sociedade, gente da gente. Então, ou seja, essa situação aí toda é intermediada, ela é ligada hermeneuticamente. Porque se a investigação é proibida, como se vai verificar realmente se Glenn Greenwald recebeu de fato algum valor vultuoso? Se o fisco, a Polícia Federal,
o COAF e o Bacen estão proibidos de investigar o volume financeiro desse elemento, como também do Gilmar Mendes. Essa canetada do Toffoli, essa decisão monocrática, lamentável e injusta, vem prejudicar essas investigações. E parece que somente a pauta em novembro, dia 21 de novembro, está marcado do STF, é que ela vem à tona de fato. Então eu convido que a sociedade brasileira se manifeste no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Instagram, nas redes sociais. E vamos protestar contra isso, para que essa pauta venha à tona antes. Até porque a decisão do colegiado do STF, desde 2016, quando o seu Toffoli votou a favor também, votou a favor que tanto o COAF como a Receita Federal, o Bacen, o fisco em geral, poderia sim, por decisão majoritária do colegiado, investigar movimentos financeiros avultuosos, atípicos, e com isso sim, servir de prova ao Ministério Público e passar essas provas à Polícia Federal para que ela investigue, levante as provas e puna as pessoas ou as empresas que fizeram esses movimentos ou receberam um valor ilícito de forma ilegal, seja no Brasil ou mesmo tenha recebido esses valores financeiros, monetários fora do país. Então é lamentável que essa decisão monocrática do Toffoli feita ontem venha à tona e que isso sirva de lição para nós. Precisamos orar pelo Brasil e que o presidente da República, Jair Bolsonaro, fique atento, porque daqui a pouco vai ser necessário que ele evoque, segundo a Constituição Federal do Brasil, que é o que eu não desejo, o que a maioria do povo brasileiro não deseja. Eu não sou intervencionista, mas não tenho nada contra quem seja. Há canais de direita que são a favor da intervenção federal dos militares no Brasil, como houve em 1964. E se ele invocar ou evocar o artigo 142, o presidente Jair Bolsonaro estará completamente correto, cheio de razão. Porque a justiça brasileira está chegando a esse nível tão equivocado, tão baixo, de uma decisão, de uma canetada só de um juiz, uma decisão monocrática, chegar ao ponto de prejudicar investigações da Polícia Federal, do Fisco, da Receita Federal e do Bacen aqui no Brasil. O COAF está prejudicado, as investigações do judiciário brasileiro estão prejudicadas, mas vamos ver em que isso vai dar. Eu acredito na vitória do bem no final, ok? Vamos orar e torcer por isso. Se inscreva no canal, dê um like aí, eu preciso de você, nós precisamos de você. Se inscreva, deixe seus comentários e dê um like. Voltaremos com mais depois. Grande abraço, fiquem com Deus.